Filosofia Espírita, volume 8. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Mais um livro inspirado em O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo. Esta série de livros, intitulada Filosofia Espírita, tem a missão de colocar mais em evidência o Livro dos Espíritos, obra que assegura muita esperança nos corações das criaturas, pela verdade que expõe. Quanto mais ele ficar conhecido como sol doutrinário, mais despertarão os corações para a vida imortal, que continua em todos os departamentos dos planos da alma. Allan Kardec foi escolhido no mundo espiritual para a missão de selecionar as mensagens, coordená-las e dar algumas explicações para a maior nitidez do livro de ouro da doutrina espírita. Quando o codificador do Espiritismo estava maduro para o grande empreendimento, veio Jesus em espírito, nos planos da terra, ter com ele, e o Mestre soprou em seus ouvidos um magnetismo divino, de modo que ele pudesse, com mais clareza, selecionar as mensagens para o conteúdo do livro em questão. Todo mês ele voltava pessoalmente, se assim podemos dizer, renovando o sopro de luz no coração do seu discípulo. Com alguns minutos da presença do Divino Senhor, o gigante do amor e da sabedoria ficava renovado em sua estrutura de missionário. Estamos dando algumas notícias desse grande homem para que se possa valorizar mais a sua obra, guia de renovação da vida e reviviscência da obra imortal de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes simples escritos, como diz o autor desta obra, são para avivar na mente e no coração dos eleitores as verdades que estão chegando ao mundo, para os homens, pela presença da codificação do Espiritismo com Jesus. Nós temos o grande prazer, um ideal enobrecido, de ver as mensagens autênticas do mundo espiritual circularem por toda a nação, e algumas delas viajando para outros países, esperando que irmãos de outras terras acordem para a luz do entendimento com amor. O livro nobre é uma caridade em silêncio. Há espíritas que esperam modificações violentas dentro da sociedade, que venham mudar o modo de pensar das criaturas de um dia para o outro. Isso não será feito, pelo respeito que devemos ter para com nossos irmãos. Agredir consciências não está na pauta da doutrina dos espíritos. Ajudemos as pessoas por maturidade. Agressões ficam, pois, para religiões e filosofias primitivas que não entendem o direito das criaturas e desconhecem o amor, na função de caridade. Estamos escrevendo com o prazer de falar com quem nos ouve, porque, para nós, falar sobre doutrina espírita é sentir a felicidade para nós e para a humanidade. Foi o Espiritismo que no Brasil abriu as portas da verdadeira beneficência, ajudando por amor aos que sofrem. E essa caridade hoje se estende por toda a nação, inspirando até as outras religiões para fazerem o mesmo. Esperamos que no amanhã os livros espíritas façam parte da feira de todas as semanas das outras nações que têm o hábito louvável da leitura. Este livro Filosofia Espírita, volume 8, é mais uma gota de luz para o crescimento dos homens, é mais uma gota de luz para o conhecimento dos homens. É mais uma irradiação de luz para as trevas da ignorância. É mais um coração de amor que pulsa do lado de cá para o plano material. Na difusão da verdade, convidamos Jesus, com toda a humanidade, para ficar no meio, vigiando e dando-nos inspirações para fazermos o melhor. Que Jesus nos abençoe sempre. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 19 de novembro de 1986. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 358, Transgressão da Lei. A amblose constitui um crime, por subtrair-se da lei de Deus. É querer desarranjar a ordem do universo, intenção pela qual a criatura responderá por suas consequências funestas. O apelo que a espiritualidade faz aos homens é que reconsiderem sobre si fato, que analisem antes de praticarem esse nefando ato de falta de amor, lembrando-se da vida que somente pertence ao Criador. Pretendemos que o aborto caia no esquecimento de todos os povos,
e que, num futuro não muito longe, ele saiu das cogitações humanas. Uma mãe que aborta o filho por motivos banais, por não querer filhos, não pode ser chamada de mãe, um nome sinônimo de amor, e quem pratica esse crime não tem amor no coração. Estamos em um fim de ciclo de duras provas, onde somos testados por várias modalidades de provas, e sendo a humanidade influenciada por falanges e mais falanges de espíritos inconscientes, que receberão a misericórdia de Deus para descer à terra, aproveitando nela oportunidades maiores de aprendizado. Mas eles carregam no coração paixões que transbordam dos seus mal-educados sentimentos, extravasam o sexo de todas as maneiras, procurando nele a felicidade que ele não traz, e daí surgem as tempestades da consciência. Seja a mãe, ou outra qualquer pessoa, que servir de instrumento para abortar uma criança, pratica um crime e, pior, essa premeditação vem da maldade, da inconsciência das leis. Nasce do egoísmo, principalmente da época que atravessamos. São pessoas mentindo a si mesmas, é o fantasma do desculpismo que pretende enganar a consciência, sob a alegação de que os tempos atuais não comportam mais do que um filho ou dois ou, às vezes, nenhum. Vida cara, escola difícil, falta de condições de moradia, não se encontra empregada, mulher e marido precisam trabalhar fora, e daí por diante. São as desculpas mais comuns. E quando chegar a vez desses companheiros reencarnarem, quando essa necessidade levá-los a chorar, esperando por um novo nascimento, o que sentirão eles se, por sua vez, forem banidos do ventre materno? Que eles pensem e tornem a pensar, que meditem e tornem a meditar no porvir, que a sua consciência em Cristo lhes responderá em meio aos seus pensamentos. Encontramos muitos que, no fundo, reconhecem a verdade da reencarnação, mas negam essa lei para entrarem na desordem do crime do aborto, sabendo e fingindo não saber que responderão pelo que fizerem na vida e da vida. O pior engano é pretender enganar Deus. O aborto é um crime de maior monta, em matar quem não tem meios de defender a própria vida, em um corpo que se encontra a formação. O pior é que são muitos os inimigos que o assassino granjeia no mundo espiritual, no ato de abortar uma criança em gestação. Existem, igualmente, muitos tipos de aborto em outras faixas da vida. Nós podemos abortar ideais alheios, ideais que podem vir a fazer muito bem à humanidade e que, com a nossa frequente e insistente indiferença, praticamos um aborto, matando ideias antes de nascerem. Ajudemos a vida. Alimentemos bons pensamentos no autoaperfeiçoamento, ajudando os outros a fortificarem as suas ideias de caridade e amor. É nisto que consiste em amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não devemos, também, abortar os nossos sentimentos do bem porque ouvimos falar das pessoas que fracassaram com os ideais de fraternidade. Se necessário, sem que o procuremos, entreguemos a vida, para que o amor se espalhe por toda a parte, fazendo morada em todos os corações. Capítulo 02, Livro dos Espíritos, questão 359, Preferência. Quando a criança em gestação põe em perigo a vida da mãe, é preferível que se sacrifique a vida do nascituro, mesmo que o coração dos pais entre em estado de depressão. A mãe quase sempre tem mais filhos, que estão sob sua tutela e que precisam da sua assistência com exemplos de crescimento e de confiança. Certamente que existem inúmeros filhos órfãos que não são da bondade de Deus, que sobrevivem e, em muitos casos, atingem certa projeção em variadas atividades. No entanto, não seja por isso que vamos sacrificar a mãe para que nasça uma criança já órfã. O Livro dos Espíritos nos recomenda, quando os espíritos respondem à pergunta do codificador, de modo claro e sem retoques, preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Não é taxativa a resposta, atentemos para a palavra preferível.
Essa resposta nos mostra muitos ângulos da atividade humana, e mesmo espiritual. É preferível um mal menor quando não se pode livrar dos dois, mas a doutrina dos espíritos nos ajuda na autoeducação, de modo a nos livrarmos de todo o mal, procurando, por todos os meios, desconhecer os caminhos que possam nos levar à desarmonia da vida. E para tanto, devemos ser conscientes de todas as leis de Deus que nos cercam e assistem. Um dos modos pelo qual dá para percebermos alguns vínculos de lei conosco é a meditação, que não deve faltar na nossa vida. Conhecemos seres altamente iluminados que ainda se entregam à meditação todos os dias. Com esse ato divino, flui para o seu coração, sede dos sentimentos, a claridade da certeza do que deve ser feito. É o buscai e achareis, é o batei e abrir-se-vos-á de Jesus. Nada conquistamos sem o nosso esforço próprio, como parte de nós, para a paz de consciência. Irmão em Jesus, quando não puderes manter a paz plena em teu lar, é preferível a discussão equilibrada do que desfazer o ninho familiar. Entretanto, esforça-se todos os dias para harmonizar a casa. Quando o casal não consegue viver junto, havendo o risco de uma tragédia no seio sagrado da família, é melhor apartar-se, porém, nunca deixes de te esforçar para manter a paz no lar. A preferência, no nosso modo de entender, ocupa muitos lugares, como os que mencionamos, mas não guardemos no coração as preferências, deixando que elas condicionem a nossa vida. Preferível mesmo é viver no amor, aquele onde a fraternidade cria o céu interior onde Deus e Cristo possam habitar, e a consciência nada tem a dizer ao contrário. Façamos tudo para não alimentarmos na nossa vida as ideias de acaulosia, aborto, do talo ou tronco da planta, porque é um crime querer desfazer o que Deus fez com amor. A vida pertence ao Senhor, e Ele colocou Jesus como vigilante daquilo que é o mais sagrado de todos os dons, a vida. Quem anda com o Cristo no coração não sacrifica vidas porque desaparece o preferível. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, questão 360, Respeito. A palavra respeito fala muito profundamente na alma daquele que deseja compreender os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma criança, ao nascer sem vida, mostra a vida obedecendo à lei divina, a lei da justiça. Os pais, no momento, sentem-se agredidos pelo destino. Isso, porém, quando não compreendem a vontade do Criador. Nada há de errado no turbilhão dos acontecimentos espirituais e mesmo na Terra. Tudo obedece à vontade de Deus. Vejamos o que diz Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Entra, pois, aí, o respeito para todos os acontecimentos, tirando deles o que move, a razão de ser do que ocorre na vida. Se uma criança nasceu morta, se lhe escapuliu a vida antes de abrir os olhos ao mundo, existe um motivo, que seja secreto, mas existe, vibrando para que os estudiosos o descubram e aumentem sua admiração pelos desígnios do Criador. Devemos amar e respeitar tanto o feto cujo aborto tenha sido feito pela natureza, quanto o que teve alguns dias de vida, tanto aquele que chegou à mocidade, quanto o velho que está prestes a se despedir do mundo material. Enfim, todos os departamentos de vida que a natureza nos mostra em uma escala progressiva devem ser respeitados. O Livro dos Espíritos se inspira na palavra de Paulo, respondendo à pergunta 536, sobre a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Por que somente respeitar o espírito? O respeito deverá ser extensivo a tudo o que existe, porque nada foi feito sem que Deus o haja abençoado. Se alguém nasceu para não viver fisicamente, dentro do padrão normal dos homens, está com essa atividade interceptada por motivo justo. A justiça vê sem os olhos dos homens,
sente sem os sentimentos dos mesmos, e nunca erra o endereço dos culpados. Procuremos meditar sobre o assunto que ora ventilamos nesta página, que o entendimento abrir-se-nos-á de modo a entender a vontade soberana, que palpita em todos os rumos, fora e dentro de nós. Por que deixar de respeitar um ser vivente, apenas porque não vive no nosso reino, na faixa em que habitamos? Verifiquemos a vida dos grandes santos e dos grandes sábios, e notaremos o amor que eles dispensavam a tudo e a todos. Um dos exemplos nobres foi o poverelo de Assis, cujo amor passou por todas as escalas da terra, amando até a luz e os astros com a mesma intensidade que o seu amor pôde alcançar. Justificando o que falamos, ele, depois do desligamento dos laços que o prendiam à matéria, voltou para demonstrar respeito, agradecendo ao corpo inerte à vista humana, mas cheio de vida aos olhos do espírito iluminado. Respeitemos a vida, que a vida nos devolverá em forma de gratidão pelo amor dispensado àquilo que o Senhor tocou com a sua mão de luz. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, questão 361, Qualidades Morais. Certamente que a matéria tem vida, mas, em outra dimensão espiritual, de modo a não raciocinar como fazem os homens. A qualidade moral do homem não pode, pois, advir da matéria. Ela provém do espírito. É nesse sentido que o homem consciente do seu mandato na terra deve se esforçar para crescer ante seus compromissos e mediante a sua consciência, onde se encontram gravadas todas as leis morais que passam a governá-lo. A matéria é instrumento humano, mas também divino, nas mãos do ser encarnado, como o cavalo de montaria é do cavaleiro. As rédeas regulam seus passos e, no caso do espírito, as rédeas são esclarecimento para refrear os instintos materiais, correspondentes à ignorância da alma. Jesus desceu ao mundo por misericórdia de Deus e grandeza do seu amor, no sentido de nos ensinar a excedermos os dons morais na qualidade de luzes no alto entendimento da pureza espiritual. Cada criatura tem seu dever de se esforçar para seu próprio bem-estar. Se um espírito ignorante reencarna, certamente que ele, ao crescer, está predisposto às paixões inferiores do mundo. Contudo, a bondade de Deus é tão grande, que sempre deposita essa alma aos cuidados de alguém, que passa a ensiná-lo a mudar seu modo de vida, por vezes com exemplo. Analisemos e observemos a evidência do que falamos. Eis aí nos primeiros passos na reforma moral, e mesmo se sentindo desajustado no seio da família, depois o espírito irá reconhecer as bênçãos que recebeu de Deus, passando a agir de forma mais equilibrada, onde for o chamado a viver. Todos passamos por esses caminhos. O não julgueis para não serdes julgados, é nesse sentido, porque aquele que hoje se encontra livre já foi escravo das paixões inferiores. A escalada da vida que leva no seio da humanidade, em tudo que faz, norteiam seus sentimentos para o bem-estar da humanidade e, ainda mais, os seus exemplos de amor fazem notar a sua grandeza de coração. Entretanto, entre ele e o espírito primitivo há uma grande distância, a escala é imensurável. Só pela análise notaremos onde a alma se encontra vivendo, qual a sua faixa de vida e o que precisa para melhorar. Trabalhemos todos para a melhoria desses espíritos, se possível em silêncio, dando com uma mão sem que a outra perceba. A verdadeira caridade é silenciosa, porque, no fundo, quem a faz é nosso Pai Celestial. A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar a desabrochar as qualidades morais que temos, como talentos divinos, com o nosso esforço de todos os dias. A consciência em Cristo vem nos aventar o prosseguimento na caridade e no amor, forças de Deus que moram em nós, esperando a nossa vontade de praticá-las. Há muitas classes de espíritos encarnados na Terra, e na erraticidade, conforme já falamos. Eles vão melhorando gradativamente, entendendo assim que somente o tempo, sob as bênçãos de Deus, pode ajudar a purificar a alma ou,
mais acertadamente, desperta nela todas as qualidades que Deus depositou no cofre do seu coração. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 362, Espíritos levianos. As classes dos espíritos são em grande variedade e podemos observá-las pelo comportamento dos espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Os espíritos levianos nem sempre são maus espíritos que se aproximam dos homens inspirando maldade, o ódio e a vingança. Eles são mais brincalhões, iguais aos muitos que se pode ver dentre os encarnados. Eles têm uma grande sutileza em usar o humorismo, introduzindo nas brincadeiras assuntos de gozação sem, contudo, avaliar o tempo que gastam em coisas fúteis, mormente quando se encontram muitos deles juntos. Alguns são viciados contumazes. É uma classe de espíritos muito grande e eles não toleram os espíritos sérios. Acham que são fanáticos, somente porque resguardam os pensamentos das leviandades, que podem levar o desapreço às coisas nobres. São realmente maliciosos, instigam as intrigas, e sempre desejam fugir quando vê uma coisa tomar outro caráter, que por vezes não era a sua intenção. Aqueles que se encontram nessa faixa de espíritos levianos devem procurar companhias melhores e vigiar seus pensamentos, para que não venham a atrair espíritos igualmente levianos. O semelhante sempre se encontra, por lei, com seus iguais. Há diversos meios que podemos usar para trilharmos o caminho do aprendizado de Jesus. Procuremos obliterar as conversações que não condizem com o equilíbrio do Evangelho, mesmo que venhamos a sentir alguma rejeição íntima. Ela é o sinal de que existe algo de leviandade dentro de nós. Observemos todos os dias os nossos pensamentos, o que eles procuram dentro da sua dinâmica de formar ideias, e ajudemo-nos na modificação sem violência, porque a violência, mesmo no combate ao mal, não é forma inteligente. A leviandade desmerece os acertos da vida, no que se refere à vida reta, e desvaloriza o próprio homem ante a sociedade a que pertence. Alguns podem até achar interessante o seu humorismo picante, mas esses mesmos não lhe depositarão maior confiança, por lhe conhecerem as atitudes levianas que podem derivar dos seus gracejos. No mundo, estamos entre um grande número de espíritos levianos, mesmo na classe chamada alta, e é por isso que a própria política se encontra em decadência. Já falamos alhures que enquanto os homens não colocarem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo como carta magna na direção de todas as nações do mundo, os caminhos da humanidade se encontrarão cheios de perigos, sem darem aos mesmos homens estabilidade de vida e segurança de viver. Só não conhece quem não quer. Na Terra já se encontram todas as diretrizes para o autoaperfeiçoamento das criaturas que desejam melhorar. As enfermidades que pululam na Terra e que fazem sofrer a humanidade levam à busca da melhoria espiritual. Quando a humanidade passar para um grau mais elevado na escala dos mundos habitados, as enfermidades irão desaparecendo do planeta, e ele irá se tornando um mundo semelhante a um paraíso, onde o amor será o ar que se respira, a fé, a água que se bebe e a fraternidade, o alimento que se ingere. Mas, para tanto, é preciso trabalhar dentro de si diariamente, para que o diamante que Deus depositou no coração seja lapidado pelo esforço próprio, fazendo-se brilhante na eternidade da vida. Abolir a leviandade da vida é entender o chamado do Cristo em direção ao céu, na intimidade da alma. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, questão 363, Paixões diferentes. As paixões que têm os espíritos que moram na Terra e que viajam com ela na sua órbita, como sendo o seu mundo espiritual, não são diferentes das dos homens, elas são as mesmas, porque eles se sucedem pelos processos das reencarnações. Os espíritos são os mesmos homens, e os homens são os mesmos espíritos, que se entregam às mutações como força da lei do progresso espiritual. Convém que todas as criaturas estudem mais as leis de Deus, que passem a conhecer na sua profundidade,
os ensinamentos de Jesus Cristo, porque a verdade, no dizer do Mestre, nos coloca em liberdade. Os homens, quando enraizados nas paixões inferiores, levam-nos para além túmulo e, por vezes, ainda mais fortes, que se encontram em estado de espírito, sem o entrave do corpo. O espírito, quando passa para a carne pelos processos das vidas sucessivas, igualmente traz as suas paixões, se as tem, de modo a educá-las ao passar por variados abrolhos dos caminhos. Não nos percamos nos emaranhados das ilusões. Onde quer que estivermos, os métodos educativos se encontram a nos espreitar de maneiras diversas, e para entendermos as lições, a vida nos aplica muitos meios que correspondem às nossas necessidades. As paixões da alma devem desaparecer. Certamente que é difícil essa limpeza, por estarem entranhadas em muitos corpos que o espírito usa para sua jornada na terra. Contudo, não devemos esmorecer. Todo aquele que venceu na vida começou algum dia a dar os primeiros passos no aprendizado, na autoiluminação. Para começar basta buscar os caminhos de Jesus, como mestre dos mestres, que não cerrará o ideal da felicidade. Verifiquemos hoje mesmo quais as paixões que vibram em nossa alma e não deixemos para amanhã o combate a elas. Comecemos agora, que o Senhor nunca deixa seus filhos sozinhos nos combates internos. A doutrina dos Espíritos é um manancial de ensinamentos capazes de nos levar à vitória. As guerras existem por toda parte. No entanto, os homens esqueceram que a verdadeira luta proveitosa é a que travamos no nosso interior, no combate com nossos inimigos do coração, e os piores são o orgulho e o egoísmo, fonte de onde dimanam todos os outros, contrários ao bem-estar da alma. As paixões inferiores envenenam a atmosfera do planeta, a água que se bebe e os alimentos. Elas deturpam a natureza no seu laboratório divino, de modo que seus frutos entram em decadência no organismo humano e mesmo dos animais. Para combater as paixões, é necessário ter fé em Deus, e procurar outra vez o Cristo, sem contar o tempo que se gastará para limpar a veste espiritual e tranquilizar a consciência. Que se use a oração, mas que não fique somente nisso. É necessário vigiar todos os segundos da vida e, ainda assim, não ficar somente nisso. É preciso trabalhar como Jesus nos ensinou a operar. Paixões e virtudes travaram lutas no reino do espírito imortal. Necessário se faz que continuem a lutar, porque o mal nunca vence o bem, e é nessa caridade para conosco, da iluminação interior, que Jesus nos garante a vitória, de modo que a consciência recebe o prêmio da tranquilidade imperturbável. Que queremos mais? Isso basta, por ser o céu na profundidade do ser. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 364, o mesmo Espírito. Certamente que tem o homem muita coisa a conhecer em relação à sua própria vida espiritual e física. No entanto, não se deve com isso aceitar tudo que não deve ser aceito. É justo que acompanhemos o Evangelho, que nos diz, em tudo dá graças, porque mesmo o erro em nossos caminhos nos mostra o certo. Ele tem um trabalho a fazer em nosso benefício. A teologia se encontra presa nas mãos de certas religiões que esquecem o progresso com Jesus, e não abrem as portas para que se conheça mais um pouco dos segredos da natureza humana e mesmo divina. O espírito é um mundo, onde há de tudo, é uma profusão de dons a serem despertados, de modo que o tempo nos mostrará o quanto vale amar. Quando um homem se encontra na plenitude do amor, essa manifestação não é da carne, é provinda do celeiro da alma, e quando se manifesta nele o enorme tributo da inteligência, é o mesmo espírito mostrando talentos amadurecidos, aflorando essa qualidade grandiosa que fala de Deus. A criatura encarnada não tem dois espíritos, como pensam alguns, por nela se manifestar muitas qualidades. É somente um que, com o tempo, mostrar-nos é muito mais do que conhecemos, porque tudo o que conhecemos de beleza, de qualidades variadas, em todos os povos,
existe dentro de cada um, faltando somente que sejam despertadas, mostrando a excelsitude de Deus. Todos os espíritos são perfeitos, e não poderia ser de outro modo. Tudo que sai de mãos perfeitas não pode mostrar imperfeição. As qualidades se encontram intrínsecas, em estado de sono, no imo da alma. A alma, quando atinge certa classe espiritual, é produto de valores que se mostram pela sua elevação. O espírito é dotado de todas as qualidades do próprio Pai que o criou, porém, esses atributos se encontram embrionários, e irão crescer em valores intermináveis. Nunca, entretanto, se igualarão ao seu Criador, assim como os aparelhos criados no mundo pelos homens não podem ultrapassar seus inventores, são inferiores a esses, certamente, comandados por eles. A mente continua a ser uma incógnita para a ciência humana, e é nela que estão todos os segredos, onde a felicidade mora e onde está o céu que tanto se procura. A literatura mesmo espiritualista está cheia de ensinamentos sobre os pensamentos. Não obstante, há muita teoria derivando para as sombras. A mente em Cristo pode fazer muito em favor da coletividade, desde quando a maturidade no amor alcançou a legítima fraternidade. E é o mesmo Espírito que opera em tudo, e a unicidade que vem do Criador se manifestando na criatura. Jesus, quando disse que o céu está dentro de nós, falou conscientemente, como mestre dos mestres, a despertar os discípulos para a luz dos conhecimentos, entregando a cada um o seu quinhão de trabalho no seu mundo interno. O conhece-te a ti mesmo, muito lembrado por todos os povos, é profundo para quem deseja realmente libertar-se. Os teólogos, em muitas circunstâncias, são inventivos, sem recurso de buscar a verdade. Geralmente combatem o espiritismo e, concomitantemente, a mediunidade, que tem caráter de revelação dos poderes de Deus na criatura. São, muitas vezes, homens com malas cheias de diplomas, que cursaram famosas faculdades do mundo, mas, pouco atingiram a simplicidade e o amor, de modo a abrir a intuição humana ao encontro da intuição divina, em recebendo as revelações do mundo espiritual. Por outro lado, os médiuns, que muitas vezes não conheceram as letras, no sentido da intelectualidade, são instrumentos valiosos nas mãos dos benfeitores espirituais para os esclarecimentos da verdade. A reviviscência do cristianismo está chegando à Terra graças ao Espiritismo, servindo-se do canal da mediunidade com Jesus. As camadas da atmosfera são muitas, como as da Terra, para filtrarem as radiações cósmicas. Assim são as do corpo físico e do espírito. A seleção é feita pela inteligência, em fortes conexões com a fé. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 365, Pureza e Inteligência. Inteligência não é sinônimo de pureza espiritual, é um dos dons para o alto. Ela serve, e muito, como instrumento da alma para progredir, quando é usado para a felicidade de todos os seres. Podemos verificar grandes inteligências servindo de instrumento de Deus para a paz do mundo, e outras tantas usando-as para a guerra, aumentando a peste e a fome no mundo. A inteligência só entra na faixa da pureza quando em completa harmonia com o amor, como nos mostra o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, para o mal, é como que o combustível inflamável que se derrama próximo ao fogo. Grandes inteligências que manifestaram seus poderes intelectuais na Terra se encontram em zonas inferiores, na erraticidade, por terem feito mau uso dessa faculdade maravilhosa e, por vezes, voltam à carne em corpo deformado ou como um idiota, na certeza de que com isso poderão sentir, na profundidade do ser, o erro que praticaram quando em liberdade. De outra vez que retornarem à Terra, pela lei das vidas múltiplas, aplicarão a sabedoria para o bem de todos. O homem inteligente pode ser uma criatura viciosa, como não? Depende do espírito que naquele corpo se move. Na maior parte, são espíritos em busca da realidade,
que se desenvolveram em uma direção, faltando-lhes o amor, respaldando seus impulsos, acendendo a luz da fraternidade no coração. As grandes inteligências da Terra, dizemos que devem procurar a Universidade de Jesus, para que saibam usar seus conhecimentos como semeadores de paz entre todas as nações. Quantos homens dotados de poderes pela palavra falada e escrita, cuja voz é ouvida com respeito e admiração, cujos escritos circulam por todo o mundo, se esquecem dos ensinamentos de Jesus, ao desfilarem suas mensagens. Eles responderão por essa invigilância, e o arrependimento será tardio, mas Deus é tão bom que sabe aproveitar essas qualidades mais tarde. Quando uma inteligência superior está sendo usada para o mal, é da lei que ela atraia para si espíritos da mesma sintonia, e aí servirá, o portador da inteligência, de médiuns para todos eles, quando não poderá escapar dessas influências, enquanto não fizer mudanças internas. E quando acordar para essas mudanças, elas virão criando transtornos quase insuperáveis. Problemas de todas as ordens se manifestarão em contraposição. É a rejeição, não somente do corpo físico, mas, também, dos corpos espirituais. Grandes inteligências no mundo se esquecem da moralidade, computando o Evangelho como sendo o fanatismo dos crentes. Como se enganam esses nossos irmãos? O Evangelho é a bússola que poderá orientar a inteligência nas suas operações diante da humanidade. O rádio, a televisão, jornais e revistas, são instrumentos da inteligência, mas, por enquanto, são quase todos canais das sombras, que se esquecem de educar, sendo acionados pela vaidade da linguagem, com a pretensão de evidenciarem alguns dons da massa humana. Esquecem-se das advertências de Jesus, de vigiar e orar. Eis que o fim dos tempos está fazendo com que o Evangelho seja conhecido em toda parte, para todas as criaturas. O mundo do mal deverá ser destruído, implantando-se na terra o paraíso do bem, para que haja abundância do mel do amor e do leite da fraternidade pura. Capítulo 09, Livro dos Espíritos, questão 366, Variadas aptidões. Os que acreditam que cada faculdade do ser humano tem um espírito que lhe corresponde estão enganados, como estavam iludidos os que no passado acreditavam em vários deuses, apontando em cada fenômeno da natureza um deus que seria a fonte do acontecimento. Essa tese hoje caiu no esquecimento, anotando os mais entendidos que os deuses dos povos antigos eram espíritos sob o comando do Pai Celestial. A ciência divina nos mostra que todas as aptidões que o homem pode mostrar, em se movendo no corpo da carne, são qualidades da alma que se desenvolvem nas bênçãos do tempo, por vontade do Deus verdadeiro e imortal. Compreende-se, portanto, que o homem somente tem um espírito com variadas manifestações dos seus dons, como sendo talentos espirituais, oferta do Senhor ao seu coração. Cabe-nos buscar na própria matéria a realidade do que falamos. A ciência achava que a matéria era diversificada na sua estrutura, e a razão do equívoco são as suas modalidades diferentes. Hoje o homem inteligente reconhece que as expressões diferentes da matéria provêm da unidade da mesma, que em se movimentando, mostra diferenciações inúmeras. A matéria provém de um só elemento primitivo, assim como o espírito, com todas as suas nuances de vida, de uma só fonte de vida, Deus. A doutrina dos espíritos tem a missão de nos levar a Deus pela sabedoria e pelo amor, porque o Senhor tem todas as aptidões na amplitude dos seus poderes, e os seus filhos trazem a sua semelhança, com dilatados poderes menores, que crescem de acordo com o tempo, nas bênçãos do espaço, somadas em esforço próprio, na dimensão exata do amor. As afirmativas de que o homem é dotado de vários espíritos devem ser ignoradas, porque a consciência em Cristo não dá crédito às ilusões desta forma, que fazem perder tempo no tempo que passa. Certamente que o homem caminhe com ele muitos espíritos que com ele afinam, sendo guias espirituais,
ou inimigos com os mesmos sentimentos, mas que não estão ligados ao corpo desse homem pela lei da reencarnação. É preciso compreender bem esse posicionamento teológico. Uma comandante de um exército, de um navio ou de um país é somente um, mas nem por isso ele deixa de ter muitos cooperadores, para que a harmonia se instale nas tropas, no barco e mesmo na nação. Se tivéssemos muitos espíritos para dirigir um corpo secular, e quando eles entrassem em desacordo, não é lógico pensar desta forma, são ideias soltas sem base na verdade, que o tempo faz desaparecer. Como na direção de cada planeta existe somente um diretor que, no caso da Terra, é Jesus Cristo. No entanto, os auxiliares são sem conta, para que a obra se aperfeiçoe. Se a Terra precisasse de um espírito para encarnar nela, este seria o Cristo, responsável pela sua marcha em ascensão à vida superior. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 367. Unindo-se ao corpo. A matéria é apenas um vestuário da alma, certamente mais requintada que qualquer espécie de roupa física para o corpo. A matéria em conjunto, formando um corpo, é dotada de vida, pela força divina que transita na intimidade, como ela em perfeita sintonia com os variados corpos que o espírito usa, de acordo com a sua evolução espiritual. Observando uma fruta, notaremos que os corpos que guardam a sua essência se sucedem, desde a película que envolve a semente, a casca mais grosseira que a protege efetivamente. Assim é o espírito, ele se reveste de variados corpos para cumprir sua missão no mundo. Mesmo onde trabalhamos, no mundo espiritual, necessitamos de muitos corpos para a estabilidade dos nossos dons espirituais. Um outro exemplo bem simples. A água que corre para as casas, não pode chegar lá para seu consumo, sem os canos que as conduzem, as caixas d'água, as torneiras e os filtros. Isso tudo é Deus operando em toda parte, mas, como um só Espírito, na diversidade de todos os seus filhos do coração. O Espírito não herda da matéria, ele se aconchega a ela para manifestar seus atributos de Espírito. Mesmo que encontre barreiras enormes, ele consegue mostrar o que é, pelos canais dos seus poderes espirituais. Convém ao homem estudar a si mesmo, nunca começar onde terminam as faculdades. Principalmente o espírita, este deve conhecer primeiramente sua veste de carne, para que possa com facilidade adentrar os outros corpos. É nesse avanço que poderá sentir a verdade e dizer: estou conhecendo a mim mesmo, estou adentrando na verdade, em busca da libertação. O espírito, quando se une ao corpo, por vezes apaga suas aptidões, em estado de prova, mas elas não morrem, podem atrofiar-se para que, no porvir, cresçam mais. As provas são para despertar a alma para uma aventura maior. Mesmo com a doutrina dos espíritos se fazendo presente no mundo, com toda a sua riquíssima literatura mediúnica, ainda existe muito a aprender, porque a revelação tem que ser gradativa. Isso é lei espiritual. Grandes instrutores do mundo maior estão filtrando essas revelações, porque a verdade, onde não pode ser dita, pode causar desarmonia, tanto quanto o amor, onde a compreensão não se encontrar elevada na pureza dos sentimentos. O que somos, não podemos esconder, mesmo revestidos por um corpo de carne. Os talentos espirituais se afloram, dando a conhecer quem ali se encontra. Certamente que, tendo um corpo de instrumento, esse, defeituoso, impede a alma de certas atividades, mas, logo se nota que dentro dele se aloja uma alma, do porte que ela conquistou na escala da vida. O organismo, em certas circunstâncias, impede o espírito de se mostrar, mas esse, com o tempo, vai dominando todos os departamentos energéticos do próprio corpo, e se mostra na plenitude que conquistou. Que Jesus nos abençoe a todos nas nossas pesquisas espirituais. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 368.
União com o corpo. Após a união com o corpo, o espírito sente enfraquecidas suas faculdades mais nobres, principalmente quando os órgãos não correspondem às suas necessidades de exercitá-las no cômputo das suas obrigações. Eis porque a variedade de dons é enorme. Os homens ignoram os valores que possuem no coração, que devem ser despertados paulatinamente pela força do tempo, em conjunção ao progresso. Cada corpo com o qual o espírito se reveste é certo entrave para a alma, mas é nessas prisões necessárias que ela desenvolve suas faculdades espirituais. As vestes dos espíritos são muitas e elas igualmente despertam seus valores, porque nada fica inerte na criação de Deus. Tudo cresce para a frente e para o alto. É lógico que o espírito livre do fardo físico se encontra mais desembaraçado, de modo que sua inteligência expande com seus recursos espirituais, e o corpo filtra esse impulso divino para que haja esforço mais intenso no desabrochamento dos dons espirituais. O homem ainda é ignorante acerca das funções dos variados corpos que o espírito possui. O vós sois deuses é motivo de esperança para todos nós. Estamos sempre alcançando mais além, e com a certeza de alcançar mais, até o infinito. O espírito é comandante da organização fisiológica, quando encarnado, no entanto, é submetido aos diversos impedimentos, como o homem dentro de um escafandro e no seio das águas, cheias de perigos e, por vezes, agitadas. É como querer ter a mesma liberdade de correr na floresta como na campina. O ar é leve e pode se movimentar nele com agilidade, mas, no lodaçal as dificuldades são bem maiores. Assim é o corpo de carne. Não podemos esquecer que, em raros casos, há espíritos que dominam mais as dificuldades da matéria e expressam com mais liberdade o que são. O primeiro sinal é o seu esforço gigantesco no sentido de libertar-se e outro é a assistência dos espíritos superiores, usando as suas faculdades para tal desempenho. A matéria é sempre um empecilho para a alma, mas, a essas dificuldades soma muitas oportunidades para que o trabalhador avance lutando para vencê-las. Não se pode esquecer os grandes vultos da humanidade. Eles usaram muitos meios para se libertarem da opressão da matéria a fim de manifestarem, mesmo dentro dela, suas qualidades espirituais, servindo de exemplos para que outros de menor expressão copiassem seus valores. É para que devemos nos esforçar onde quer que estejamos, observar os valores morais dos que os possuem, e os meios de adquiri-los, lutando para essa libertação na conjuntura da nossa intimidade. O preço certamente é alto, mas devemos pagá-lo sem reclamar as rejeições que devem surgir nos caminhos. Desde quando se encontra reencarnado, o homem deve assumir o que vier ao seu encontro, visto que tem em Deus a suprema justiça, e nada se encontra fora do lugar. São lições para o seu próprio bem. Capítulo 12, Livro dos Espíritos, questão 369, o livre exercício. O livre exercício das faculdades da alma depende, de certo modo, da evolução dos órgãos, pois eles são instrumento desse exercício. Todos nós, encarnados e desencarnados, temos uma consciência instintiva, de modo a comandar todos os corpos, em se falando dos seus departamentos de vida, porém, é a mente central a senhora de todo o complexo, que pode dar ordens para serem executadas no adestramento de todos os órgãos. Isso é divino e pode ser comprovado, basta dar ordens aos nossos órgãos e eles obedecerão. Nesse exercício eles ganham mais amplitude de evolução nos seus comportamentos, de sorte a oferecer ao espírito melhores funções, para que este manifeste com mais facilidade as suas faculdades. A própria faculdade se apoia no físico. Certamente o que é valor do espírito, mas corre pelos canais fisiológicos, obedecendo a certas leis. É o relacionamento entre os dois mundos. Tudo o que existe se comunica com seu semelhante, dentro do padrão a que pertence. Nada existe isolado.
As linhas de entendimentos são diversas, na diversidade da inteligência. Quando o Espírito da Verdade respondeu a Allan Kardec que o Espírito intelectualiza a matéria, foi no sentido de que a matéria tem suas possibilidades, bastando que seja movida pela inteligência espiritual. Essa é uma verdade que se encontrava escondida nas obras do tempo e que o Espiritismo veio trazer à luz, colocá-la em cima do velador. A alma, para se manifestar no mundo físico, certamente que precisa de instrumentos compatíveis com tal empreendimento, e o instrumento, ou instrumentos, são os órgãos que, quando estão em plena harmonia, proporcionam um desempenho sem embaraços. O codificador do Espiritismo somente pôde fazer seu trabalho magistral encontrando médiuns com grandes recursos mediúnicos, para corresponderem às necessidades da época, e seus órgãos estavam livres como instrumento para os espíritos falarem aos homens, compondo-se, assim, os livros da codificação. A continuação da doutrina carece de outros medianeiros, para que surjam novas revelações acerca da vida, para que os homens vejam o Cristo onde ele sempre está, como dirigente do planeta e como caminho, verdade e vida. Haveremos de passar por ele para sentirmos a luz de Deus em nossos corações. É necessário um corpo bem adestrado, acostumado com vibrações elevadas, para servir de instrumento aos benfeitores espirituais, bem como para a manifestação dos próprios e, consequentemente, dos valores conquistados. Se há embaraço do corpo para o espírito manifestar seus dons, ao mesmo tempo isso é oportunidade para trabalhar pela evolução do mesmo. Lembremos da fala de Paulo, o apóstolo, em tudo dá graças. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 370, Efeito e causa. É importante que não se confunda efeito com causa. Os efeitos nos mostram que existe uma fonte de todas essas consequências. Todas as faculdades da alma dimanam dela mesma e, quando encarnada, ela se serve dos órgãos para se mostrar ao mundo tal qual ela é, na soma de suas qualidades espirituais. Os efeitos são anúncio de que existe uma causa. Certamente que os órgãos materiais, como instrumentos do espírito, estando danificados, esse encontra dificuldades para expressar seus sentimentos, e dar sua mensagem falada e por vezes escrita aos seus irmãos em caminho. E ainda mais, existe a comunicação entre os dois mundos, desde quando o homem é homem, e a matéria fica no meio das duas inteligências, em se servindo na ampliadora, e às vezes condensadora, um reduz e outro amplia suas vibrações, para que exista sintonia de entendimentos, eis aí a mediunidade. Se podemos dizer, a matéria é oprimida, para que aconteça sua purificação. O espírito intelectualiza a matéria, e ela avança com o progresso, para fins que os próprios homens desconhecem, embora alguns já tenham uma ideia do que poderá ser a matéria viajando nos milênios incontáveis. Pelo que sabemos, o princípio de todas as diversidades dos dons reside no amor. Amor esse ainda desconhecido nos liames da carne. Um exemplo dessa fonte pura se encontra em Jesus Cristo, onde o amor era um celeiro de luz, de modo a tudo fazer com uma simples vontade sua. Paulo, o apóstolo, chegou a compreender esse amor de Jesus, e escreveu alguma coisa sobre ele nos seus sagrados pergaminhos. Os cristãos da atualidade conhecem um pouco desse amor, mas, na feição da teoria, esse estado da alma somente é conquistado ou despertado no correr de bilhões de anos, no exercício do bem sem interrupção. A alma somente cresce no amor. Ele, por enquanto, se encontra dividido no mundo, para que os homens possam suportar essa verdade mais profunda. As faculdades do espírito independem dos órgãos. A alma precisa deles para realizar as comunicações na faixa material, e essa comunicação pode ser cerceada pelas decadências dos órgãos em questão. O espírito encarnado, quando em duras provas, tem os seus órgãos dificultando que ele expresse suas faculdades, que são interrompidas,
no sentido de que os sentimentos se eduquem para novas tarefas no porvir. Nunca, porém, da matéria nasceram as faculdades inteligentes. A causa de todas elas se encontra na alma, semente divina de Deus, que se reveste de variados corpos, como se dá na própria natureza. Pode-se dizer que o universo é o corpo de Deus, tornando-se visível para os habitantes dos vários mundos. Esses mundos, como os espíritos, são instrumentos da vontade de Deus em todas as direções da vida. Para confirmar a existência desse Pai de amor, basta verificarmos entre as coisas com que lidamos, o que não foi criado pelos homens. Quem as criou? A mecânica do universo e a harmonia da criação parte de uma causa divina, na sublime expressão do amor. E lembremos-nos da palavra de João, o evangelista. Deus é amor. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 371, Idiotismo. O fato de um espírito encarnar com a prova do idiotismo não quer dizer que será ele um espírito ignorante. Podemos dizer, aí sim, que ele fez mau uso das suas faculdades em outras reencarnações, e nesta, como cretino, repara as suas faltas no corredor dos tempos. Um idiota pode ser um espírito de grande evolução científica que, descuidando-se do seu saber, influenciou muita gente nos caminhos do mal, esqueceu a moral da forma que nos ensina Jesus, e da educação que todas as religiões e filosofias espiritualistas ensinam, e, ainda mais, pelos exemplos dos grandes vultos da humanidade, cujas vidas são páginas imortais, que devemos copiar todos os dias para a nossa felicidade, tendo nosso Senhor Jesus Cristo como a mais perfeita força do amor. Observando um idiota, notaremos que os órgãos não lhe dão condições para o bom exercício das suas faculdades. Mesmo que lhe faça todos os esforços, não consegue. O Evangelho nos traz notícias de muitas curas que o Mestre fazia, e ele dizia quase sempre depois das curas: vai e não peques mais. O erro atrofia as faculdades espirituais da alma, em se prendendo aos defeitos provocados pelo erro nos corpos espirituais. Se as vestes materiais precisam ser lavadas, quanto mais as vestes do espírito, e elas se lavam pela educação e instrução nas bases do amor. Por isso nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A caridade é, pois, o sabão divino e o amor, a água de luz que pode limpar todas as vestes do espírito imortal. Se o homem quer se livrar do idiotismo em uma ou mais das reencarnações, que comece a se defender agora dessa situação constrangedora que possa influenciá-lo. Que ele não use a inteligência para deturpar a verdade, nem para combatê-la, pois amanhã poderá vir sem os instrumentos por onde possa manifestar livremente as suas faculdades espirituais. Compadeçamo-nos de nós mesmos, amando e servindo sem condições, compreendendo as leis da natureza, para que elas nos protejam em todas as dificuldades do caminho, perdoando, pois o perdão incondicional nos leva à amizade pura, para que a fraternidade nasça em nossos corações e nos corações dos que foram perdoados. Ninguém pode viver só, todos precisamos nos movimentar em busca de ligar os elos, para que todos os corações se unifiquem em Cristo e em Deus. Tudo na vida é uno, mas essa unidade se divide ao infinito, sem se desligar da fonte criadora, no serviço da luz. A loucura, igualmente, é uma espécie de desarmonia na mente espiritual. Se há loucos na terra, muito mais os há na erraticidade. Eles usaram mal as faculdades espirituais em uma ou em várias estadias no planeta. Pensaram, quando estavam de posse dos seus dons, que poderiam fazer justiça, e não acreditavam no retorno do mal que praticavam, negando o próprio Deus, como que desfazendo a lei. Como se enganaram essas almas! Quem faz mal aos outros está fazendo mal a si mesmo, e as consequências são desastrosas em seus caminhos. Para nos livrarmos do idiotismo e da loucura do porvir, basta amarmos. Capítulo 15, Livro dos Espíritos,
Questão 372. Objetivo da criação de idiotas. O objetivo visado pelas leis de Deus ao colocarem um espírito em um corpo de cretino ou um idiota, é a educação da alma, somente educação. Reparando as